Graça e paz do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, amém? Seja bem-vindo aos irmãos que estão em casa nessa noite. Como eu tenho aprendido a amar cada dia mais e mais o nosso Deus. Eu tenho me alegrado porque Ele é bom. Independentemente daquilo que a gente seja de bom ou de ruim, Ele continua sendo bom. Assim, isso nos dá motivo para continuar. Amém? Eu quero falar um pouco dessa bondade, dessa graça redentora de Jesus para conosco. Amém? Pega a sua Bíblia, queridos. Abre comigo no livro de Romanos, no capítulo 10. Perdão, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, quero ler a partir do versículo de número 12, amém? Eu quero falar desta graça, fala comigo, a graça de Deus é a misericórdia do Senhor, amém? E a misericórdia do Senhor na nossa vida é quando Deus olha para a miséria do nosso coração, ou seja, daquilo que nós somos feitos, das nossas limitações, e Ele sabe, e nós também precisamos saber e entender, que não há nada nesta terra, ou nesta vida, ou em qualquer outro governo, reino ou pessoa, que nos condicione a sermos salvos, redimidos e perdoados. E é por meio desta graça que Jesus os alcançou. Paulo, quando ele escreve aqui a carta aos Romanos, ele traz um entendimento desta graça. Porque nem sempre nós usufruímos, e outros, por outro lado, outros abusam desta graça. Mas dificilmente você encontra alguém que esteja buscando o equilíbrio, porque nem sempre temos consciência disso. Quando você senta com pastores, teólogos, mestres, se tem uma certa dificuldade de explicar ou definir a graça de Deus. Nós temos apenas o início de como se conduzir, de como receber, de como caminharmos por meio da graça. Lembra que quando o apóstolo Paulo, por causa das circunstâncias adversas, por causa do ministério, por causa da palavra, daquilo que ele de fato escolhe viver, da vontade de Deus para a vida dele, e ele começa a ser perseguido, caluniado, açoitado, expulso das sinagogas, apedrejado quase à morte. E aí você vê de repente ele clamando e orando a Deus, porque aquilo se tornou um espinho na carne dele. E ele fala que o espinho nem tanto era por causa disso, mas por causa principalmente das revelações da parte de Deus sobre a vida dele. Porque de fato, quanto mais nós conhecemos da parte de Deus, a Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas a pergunta que eu te faço: quem é que cobra alguma coisa de você? Deus, Ele não vai cobrar nada de mim e de você, mas a graça de Deus exige algo de mim e de você. Amém? É sobre isso que eu quero falar. Nós estamos vivendo uma geração que não entendeu a graça. Uma geração que, além de não entender a graça, abandona a graça de Deus. E por sua vez, quando vive a graça, ela vive em partes que de fato sim, Deus proporciona por meio do sacrifício de Jesus, que é o perdão, por exemplo, é um dos benefícios da graça. Mas o que o perdão exige, a gente não quer viver. Paulo então aqui no versículo de número 12, ele fala que por intermédio de Adão, de um homem só, o pecado entrou. Versículo 12 fala assim: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Fala para o seu irmão assim: todos pecaram.
Todos nós, desde Adão, todos pecaram. Versículo 13: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, de Adão até Moisés, as pessoas tentavam se manter por aquilo que elas ouviam e viam, porque não tinha uma palavra, não tinha uma lei mosaica, por exemplo, dada por Deus para que as pessoas pudessem entender o que era necessário para a remissão de pecados. Ou seja, por exemplo, Paulo no capítulo 7 de Romanos aqui, ele fala assim: o que eu faço eu não entendo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu estou fazendo. Ó miserável homem que sou. Eu continuo insistindo em bater nessa tecla, porque nós precisamos entender que a natureza pecaminosa que habita em nós, ela nos impulsiona, ela nos pressiona a vivermos uma vida carnal, mediante o pecado. E Paulo trata isso como uma prisão, uma cadeia espiritual. E ele logo após, ele começa a dizer assim, ó, a lei, quando ele conheceu a palavra, ela se tornou boa, porque por meio da palavra ele conheceu a Cristo, ele conheceu a salvação, mas de repente ele começou a ser confrontado por esta palavra, e ele diz, aquilo que para mim era bom se tornou em morte, porque confrontava os seus delitos, ou seja, os seus pecados, e aquilo tornou para ele em morte. De fato, sem antes conhecermos a verdade de Cristo na nossa vida, nós vivíamos a nossa vida julgando ser as escolhas certas. Não é assim? Nós entendemos que aquilo que a gente escolhe é o certo, é a verdade para nós e acabou e deu. Não importa se alguém está fazendo assim ou não. Mas quando Paulo conhece a palavra de Deus, ele começa a ser confrontado, ele viu que era bom, porque ele conheceu Cristo, conheceu a verdade, mas logo que era bom, se tornou em morte, se tornou em algo ruim. Por quê? Ele descobre que ele precisa fazer renúncias, que ele precisa fazer entregas. E aí versículo 14, ele diz assim, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Abraão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, a saber, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. Ele está dizendo que por meio do pecado de Adão, que entrou e contaminou toda a humanidade, por causa de um homem, toda a humanidade sofreu consequências. É isso que ele está dizendo. Mas por causa de um homem também, a consequência da vida daquele homem, as renúncias, as entregas, a saber, Jesus Cristo, nos condicionou redenção, perdão de pecados, por meio da graça. Quando nós começamos a entender a graça, quando Paulo fala assim, se possível, tira de mim esse espinho, Deus responde para ele o quê? A minha graça te basta. Paulo entendia de fato o que Deus estava falando para ele. Mas a pergunta que eu quero te fazer, a graça de Deus te basta nessa noite? Só que quando a gente fala a graça te basta, significa talvez que nada vai acontecer, ou as coisas vão ficar do jeito que estão. Para que você possa entender quais são os efeitos, os benefícios da graça, ao qual, por intermédio de Jesus naquela cruz, proporcionou que eu e você venhamos a ter aquilo que nós não merecíamos. Em primeiro lugar, a graça de Deus, quando te alcançou, ela exige que você mude as tuas escolhas. Deus não te obriga, fala para o seu irmão assim, Deus não te obriga, é uma escolha.
Ou seja, essa exigência é um constrangimento de aquilo que nós vivíamos, de erros, de escolhas erradas na nossa vida, e agora logo você não quer mais cometer. Por quê? Você está constrangido a tal forma de que alguém pagou um preço para que você fosse perdoado. Mas eu preciso ser perdoado do quê, pastor? Pergunta para o seu irmão assim: você precisa ser perdoado de quê? É uma pergunta. Primeiro nós temos que ter o entendimento da consciência do pecado. Temos que ter a consciência das consequências do pecado na nossa vida. E quando nós somos alcançados por esta graça, reconhecemos que agora temos uma oportunidade, sem merecer, de pagar o devido preço. Mas pastor, isso parece ser meio herético, porque a Bíblia diz que Jesus pagou o preço, sim ou não? Pagou o preço. A graça de Deus para nós não custou nada, mas para os céus custou tudo. E se a graça de Deus exige algumas coisas de nós, a começar pelo reconhecimento que gera arrependimento, ou seja, se aquilo que você tem vivido do evangelho da graça de Deus não tem exigido, constrangido você a mudar o teu pensamento, a mudar as tuas atitudes, as tuas escolhas, não é o evangelho da graça de Deus. De pessoas que não querem mudar, querem usufruir dos benefícios da graça, mas não querem mudar as suas atitudes, a sua conduta, o seu pensamento. Ou em outras palavras, espera que Jesus venha apagar o incêndio da tua vida, fazer com que a tua vida se torne um pouco melhor, mas a transformação de um caráter, eu não quero, porque eu acho que assim, do jeito que está bom. Querem só os benefícios da graça, mas o autor e o provedor da graça nós não queremos. Por quê? Fala comigo: santidade. Santidade exige um confronto. Não que Deus chegue e mostre para você o quanto que Ele é santo, mas é que quando você vai até Ele, se esta graça que você diz e julga ter recebido na sua vida não confronta pela graça de Deus, pela santificação de Deus, como aconteceu na vida de Isaías no capítulo 6, quando ele vê o Senhor sobre um alto e sublime trono, que as olas, ele começa a contemplar o que ele estava vendo, as olas das vestes enchiam aquele lugar, e a glória de Deus como uma nuvem, anjos voando de um lado para o outro, ele começa a contemplar, e quando a voz do que estava sentado no trono é liberada, todo aquele lugar tremeu, os umbrais das portas tremeram, e ele entendeu que quando nós estamos diante da santidade, da glória de Deus, somos confrontados. Quando teólogos sentam e tentam explicar a graça, eles só conseguem entender outro teólogo, ou outro mestre. Por quê? Porque é algo muito difícil. Por exemplo, quando a gente vai olhar na prática, a graça de Deus, olha só, quando Jesus crucificado ali na cruz, tinha ao lado esquerdo e direito 2 bandidos, não é assim? E a Bíblia fala que o cara que estava na esquerda, ele não entende, não olha para si, mas ele busca o benefício da graça, sim ou não? Se tu és quem você diz que é, salva-te a ti mesmo e nos tire daqui. Estas são os tipos de pessoas que querem só o benefício da graça, mas não reconhece a renúncia, não reconhece as entregas na sua vida. Eles só querem os benefícios. Salva-te a ti mesmo e nos tire daqui. Contrapartida, do outro lado tinha outro cara que entendeu quem ele era e o que ele havia feito. Fala para o seu irmão assim: a graça de Deus te leva ao arrependimento, reconhecer os teus erros, reconhecer a deformidade do pecado na sua vida. Ele olha para Jesus. Primeiro ele olha para o bandido que estava do outro lado e diz assim: para de incomodar, de perturbar, cara.
Nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Ele é inocente. Nós merecemos. E já estamos pagando o preço. Porque pecado, querido, preste bem atenção, tem perdão. Fala para o teu irmão, pecado tem perdão. Mas Deus não isenta da consequência. Nós queremos ser perdoados. Precisamos sentir, porque sai de nós um peso, um fardo, amém? Glória a Deus. Mas não queremos pagar consequências. Porque é uma lei espiritual, que a alma que pecasse, essa morreria. O salário do pecado é a morte. Existe consequência, querido. E nós estamos vivendo uma geração que não quer viver as consequências. Fala para o seu irmão assim, ué, Deus não é bom? Deus não é bom a tal ponto de evitar com que eu não viva as consequências? Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele faz com que você pague as consequências. O que Jesus proporcionou não é a isenção das consequências, mas é o preço da reparação do meu e do seu pecado. É aqui que as pessoas precisam entender o que é a graça de Deus. Hoje nós vemos uma geração TikTok. Já viu quem é que pegou o TikTok ou aqueles reels no Facebook ou no Instagram? Vai passando um videozinho de 1 minuto, 30 segundos, sei lá, 1 minuto. Se passa um vídeo que não é interessante, alguma coisa que tu não tem prazer, o que tu faz? Descarta e passa para o próximo. E assim vai, termina aquele videozinho e assim vai. Assim é a vida de quem não entende a graça de Deus. Porque veio a palavra, olha o que Paulo disse lá. Antes, aquilo que para mim era morte, por meio da lei, eu conheci o que era bom, ele fala. Mas aquilo que era bom me tornou em morte, porque ele reconheceu os seus pecados. É uma geração fast food. Eu conversando um dia, quando meu primo, o apóstolo John, estava aqui, nós conversávamos sobre um assunto de um evangelho fast food, consumidores do evangelho. Nós pegamos a Bíblia muitas vezes e folhamos e viramos e lemos e relemos, mas escolhemos o que nós queremos usufruir dela. E assim, dia após dia, as pessoas têm vivido esse tipo de graça, de escolher o que quer viver ou não. E isso vai gerar, sabe o que? Um crente superficial, uma pessoa que não tem certeza se vai para o céu, uma pessoa que edifica a sua vida e constrói em cima da areia, uma pessoa que quando vier o dia mau, ela vai cair, vai se esborrachar, vai se arrebentar e ainda vai dizer: Deus, você não está vendo? Somos uma geração, a pior. Tem um pregador chamado Paulo Júnior, ele diz que esta geração é a pior de todos os tempos. Pior do que aquela geração de Sodoma e Gomorra. Na época de Jesus teve gente ruim, pior do que naquela época de Sodoma e Gomorra. Olha o que Jesus fala, por exemplo, quando ele amaldiçoa 3 cidades, ele diz assim, Corazim, se fosse realizados os milagres que se realizaram em ti, há muitos, Sodoma e Gomorra já teriam se arrependido. Mas nós estamos vivendo uma geração pior do que Sodoma e Gomorra, uma geração pior do que o tempo de Jesus, uma geração que abandona a fé facilmente, uma geração que esfria facilmente, uma geração TikTok que não quer mergulhar, que não quer profundidade, porque não quer ser confrontado nos seus erros, nos seus delitos. Lá no Antigo Testamento, quando as pessoas entenderam que precisavam sacrificar para que os seus pecados fossem perdoados, elas cuidavam durante um ano inteiro um animal, uma ovelha perfeita, sem carrapicho, sem cabelo embolado, perfeitinho. E aí quando chegava lá no templo
mostrava para o sacerdote. O sacerdote perguntava: o que você vai oferecer em sacrifício pelo seu pecado? E ele apresentava aquele cordeiro perfeito. O que o sacerdote olhava? Para a pessoa, o caráter dela, as suas intenções, ou para o sacrifício? Para o sacrifício. E elas voltavam, e pasme vocês, tinha muita gente que passava um ano inteiro pecando, mas guardando ali um cordeiro. É isso que os versículos que nós lemos aqui está dizendo, que antes e até depois de Moisés, quando veio a lei, coisas que apontavam para o sacrifício perfeito, de Adão até Jesus, as pessoas não mudavam. A natureza do pecado gera em você uma inconformidade com o céu. Lá em Gálatas 5 fala sobre isso, que o Espírito milita contra o pecado. Os dois se opõem, para que cada um não faça a vontade do outro. Ou seja, o pecado na minha e na sua vida faz com que a gente fique mais longe dos olhares de Deus, mais longe de chegar nos céus. Mas há uma diferença, que o primeiro passo para usufruir da graça, com o entendimento, fala para o seu irmão, usufruir da graça, com o entendimento, é arrependimento. É o primeiro passo. Se antes bebia, não vai beber mais. Se antes fumava, não vai fumar mais. Se antes se prostituía, adulterava, não vai mais se prostituir, não vai mais roubar. É o primeiro passo, é se arrepender, reparar o dano causado. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, você vê lá de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo. No Antigo Testamento, quando você lê assim, filho meu, dá-me o teu coração, ele está dizendo para que você entregue para ele o teu caráter, mas de uma forma voluntária. Você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando o povo, chamando o homem, a humanidade, para que o adore. E quando Jesus vem e fala com aquela samaritana, ele fala algo emergencial. Fala para o seu irmão assim: é uma questão de sobrevivência, adoração em espírito e em verdade. Por que uma questão de sobrevivência? A Bíblia diz que nós nos tornamos naquilo em que nós adoramos. Nós nos tornamos naquilo em que nós adoramos. O que você tem adorado? O que é que ocupa excessivamente lugares no teu coração e na tua mente? É estar com Deus, é renunciar, é entregar. Sabe, queridos, no Antigo Testamento as pessoas tinham 1 ano para se preparar para o culto. Fala comigo, 1 ano. Na nossa geração, muitos de nós temos 1 semana para se preparar para um culto. Amém? E ainda assim a gente consegue chegar no culto despreparados. Muitas pessoas iam ao encontro de Jesus e ficavam na multidão apenas para ver o que Jesus fazia. Elas não estavam preparadas, ou seja, elas não se preparavam para encontrar-se com o Salvador, com o Redentor, aquele que haveria de redimir os seus pecados. E elas ficavam só na multidão, olhando, vendo Jesus passar, vendo a vida passar, vendo a história de outras pessoas sendo mudadas. E Jesus passou e acabou, e aquele tempo se foi. Nós estamos vivendo uma geração que não se prepara para se encontrar com Deus, porque se preparasse para encontrar com Deus, se prepararia para 1 vez por semana estar no culto. E a pergunta que eu te faço: 1 vez por semana é o suficiente? 1 vez por semana de cultuar a Deus é o suficiente para mudar a tua vida, mudar a tua história? Se fosse o suficiente, eu não sei quanto a você, eu vou mais do que 1 vez por semana no culto, mas tem coisas na minha vida que ainda precisam ser transformadas. Isto não significa de quanto que você vai no culto, mas o quanto que você se prepara para encontrar-se com o teu Deus.
E isso sim faz toda a diferença, que leva para o segundo passo. Primeiro, arrependimento. Segundo, santificação. É o quanto que você vai até Deus e entrega e renuncia, e é transformado pela santidade do Senhor. Santidade requer confronto. Fala para o seu irmão isso. Santidade requer confronto, meu irmão. É isso que Isaías viveu no capítulo 6. Ai de mim, que sou homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece, se arrepende. Mas quem que podia fazer alguma coisa por ele? Senão só os céus. Sabe por que eu estou no culto? Sabe por que eu cultuo e adoro Deus? Não é para mudar Deus. Não é porque Ele precisa de mim. Não é porque Ele precisa que alguém o adore. É porque eu preciso ser mudado. Eu cultuo a Deus porque eu preciso ser transformado. Eu preciso ser santificado. Eu vou falar uma coisa que parece ser lógico, racional, mas se você der a devida importância, você vai entender. Talvez gere alguma coisa aqui dentro de você. Tu não desconfiou alguma coisa estranha na tua vida hoje? Quando você abriu os olhos e você estava vivo, tem um ar para respirar, o teu coração está batendo, você está vivo. Quem que te deu vida? Quem que te deu fôlego? Quem te deu ar? Te deu alimento, roupa, uma casa? Quando Paulo recebe aquela resposta, a gente tem a sensação de que Deus está sendo muito sarcástico ou muito duro. A minha graça te basta. Olha o que a graça de Deus é na nossa vida. Olha como que a graça de Deus basta. Me leva a me arrepender, me leva a ser transformado por meio da santificação, por meio da glória do Senhor. Me leva a conhecer, terceiro ponto, esse Deus maravilhoso, esse Deus bom, como nós cantamos. E a gente começa a analisar a nossa vida agora. Esse Deus bom, quanto mais a gente conhece, muito mais a gente ama. Quanto mais a gente conhece esse Deus e experimenta Ele, mais a gente entrega, mais a gente renuncia. Ele leva o quarto passo, a se tornar mais parecido com Ele, a viver como Jesus viveu. Se é essa graça que você entende é o início, é o princípio, é o básico que você está vivendo, a tua vida está transformando, está mudando, amém? Agora, se não é isso, que graça é essa que você está vivendo? Aquela graça que se pregam, que estão pregando por aí, que você é merecedor, isso não é evangelho. Está fora de contexto. Fala assim para o seu irmão: a graça são as misericórdias de Deus, amém? Significa que eu não mereço. Se você ouve um evangelho de que você merece alguma coisa, não é evangelho. Está te levando para uma zona de conforto. Alguns anos atrás Deus falou alguma coisa, uma frase, me deu uma frase, aquilo eu tenho carregado na minha vida desde então, que evangelho sem confronto gera uma zona de conforto. Que graça é essa que me alcançou? Que gera uma zona de conforto ou que gera renúncias e entrega na minha vida? Faz com que de fato o meu caráter, meus pensamentos, as minhas atitudes mudem. Se o teu culto, se a tua adoração, se o teu louvor, se o teu conhecimento não está mudando a tua vida, é melhor você rever o que você está fazendo. Se não está transformando a tua fé de uma fé natural para uma fé sobrenatural, reveja o que você está vivendo de evangelho. Algo superficial, ou se de fato é o evangelho de Deus. Porque hoje no Brasil nós temos uma teologia da hipergraça. Aquela que diz que você merece. Aquela que diz que você é o centro da vontade de Deus. O coração de Deus está focado em você. Não. Esse não é o evangelho de Deus.
O Evangelho de Deus é aquele que diz: a alma que pecar, essa será morta. Mas a Bíblia diz que a alma que clamar, este também será salvo. É aquele que busca. Nós não merecemos, queridos. Ah, pastor, então você está dizendo então que se eu buscar a chegar ao ponto de merecer alguma coisa? Não, também não estou dizendo isso. Esta graça de Deus. Abra comigo, livro de Tito, capítulo de número 2. Eu sei que este livro é quase que não é lido na sua vida, mas está lá. Tito, capítulo 2, fica lá depois de 1ª, 2ª Timóteo. Tito, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso de número 11. Tito 2, versículo, eu vou ler no 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Mas é preciso fazê-lo calar. Perdão, estou lendo aqui no versículo errado, tá? Eu li no capítulo 1. Capítulo 2, versículo 11, perdão. Portanto, pela graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a salvação vem pela graça. Fala comigo, pela graça. Portanto, pela graça de Deus, se manifestou a todos salvação. Amém? Versículo 12. Qual é o objetivo da graça de Deus na minha e na sua vida? Eu não sei como que está na sua versão. Essa aqui diz assim: educando-nos. E outras versões diz ensinando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século a sensata e justa e piedosa vontade de Deus. Eu vou ler em outra versão que diz assim, versículo 12: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, venhamos a viver no presente mundo sobriamente a justa e piedade e vontade de Deus. Qual é o objetivo da graça de Deus na tua vida? Ser sóbrio. Alguém aqui já bebeu de perder a consciência, de perder os sentidos, controlar as coisas? Ou seja, sem a graça de Deus, as pessoas vivem como se elas estivessem embriagadas. Embriagadas de quê? Da carnalidade do pecado nas suas vidas. Quem está embriagado sabe escolher corretamente, está consciente do que está fazendo. Nós temos, por exemplo, no nosso país a lei seca. A lei seca diz que se você ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, você está assumindo o risco. Sim ou não? Significa que antes de você fazer aquilo, você sobriamente, conscientemente, assume a responsabilidade dos seus atos, dos seus erros. A graça de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, veio para quê? Para trazer para mim e para você a consciência das consequências dos nossos pecados. É por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos nos santificar. É por isso que nós precisamos prosseguir como Paulo em conhecer a Cristo. É por isso que quanto mais eu conheço, mais eu me torno parecido. Quanto mais eu adoro, mais me torno parecido. Se eu me torno naquilo que eu adoro, por que Deus então Ele chama a gente para adorá-lo? Por causa que a natureza do pecado nos deformou para aquilo que nós fomos criados. Imagem e semelhança de Deus.
É como que você chegar a olhar num espelho que está todo trincado, todo desbotado. Você já viu um espelho desbotado que perdeu? Você não consegue identificar, olhar direito o reflexo, né? Você vê partes quebradas, destruídas. É bem assim que o pecado faz com você. Você consegue olhar e ver uma imagem definida num espelho quebrado? É assim que o pecado é na minha e na sua vida. Mas a graça de Deus, ela veio para restaurar e fazer com que conscientemente eu e você venhamos a enxergar e ver o pecado e dizer: eu não quero, eu renuncio. É pela graça. Fala para o teu irmão: a salvação é pela graça, por meio da fé. Esta graça que nos alcançou deu condições de que eu e você venhamos ser regenerados e desfrutar aonde? Ainda aqui nessa terra. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Fala comigo: iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Não? Iniquidade é a falta da prática de justiça, desta justiça, daquilo que Jesus viveu e praticou para com o próximo. Não é justiça própria. Fala para o seu irmão: não é justiça própria. Não é sair aí e dar uma de Robin Hood. Mas é a justiça que Jesus fez e operou na vida de quem não merecia. E que deu a si mesmo por nós para remir de toda a iniquidade, toda falta de prática da palavra de Deus, e purificar para si mesmo um povo seu, zeloso de obras. Versículo 15. Fala então estas coisas. Olha o que Paulo está ensinando a um líder. Um líder que de fato está vivendo o seu ministério, o seu chamado, não vai ocultar a verdade. E tudo que nós vemos hoje no nosso país é totalmente ao contrário. Eu não sei se foi meu pai que me mandou um vídeo hoje. Um cara que se diz pastor, porque ele não é pastor, lá no título está dizendo: pastor ensina como você abrir uma igreja. E eu achei que aquele negócio ia ser uma coisa interessante. Ele pega e fala para alguém que está filmando, dizendo assim: você que não deu certo com nada, que não tem para onde ir, não tem profissão, vai abrir uma igreja que você vai ganhar dinheiro, porque é que nem uma gaiola de passarinho. Você dá para eles o que eles querem ouvir. Diga para eles que eles vão merecer alguma coisa. Diga para eles que eles vão conquistar. E ele assemelhou isso, sabe como? Um criador de porcos. Ele assemelhou que o porco, a pessoa que o porco mais ama, sabe quem é? O cara que traz a lavagem. Só que o porco não entende que aquele cara depois vai ser o que vai matar ele para comer ele. É verdade ou não é o que eu estou falando? Nós estamos vivendo uma geração de porcos que correm atrás do cara que traz a lavagem, que alimenta e faz com que aquelas pessoas engordem para serem devoradas. E aquele homem dizia: fala para elas que elas vão ser curadas, elas vão gerar esperança, mas que tudo isso vai custar alguma coisa para ela. Aí você libera o envelope. Libera o envelope. E elas vão fazer de tudo, elas vão pagar. Aquilo que você determinar, elas vão pagar. E isso é uma verdade ou não é? Sim ou não? Eu e o pastor Bira, quando atendíamos aí no ex-centro espírita, que fechou, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, as pessoas chegavam e perguntavam: quanto que vai me custar? Quando terminávamos de atender, quanto que vai custar? Quanto que eu devo? E elas se surpreendiam quando a gente falava assim: nada. Se você tem um desejo no seu coração de voluntariamente ofertar no nosso ministério, para a igreja ou na nossa vida, você fica à vontade. Eu nunca me esqueço
de um homem que um dia ali nós atendendo, isso já faz uns 2 anos que aconteceu isso, logo no início. Aquele homem, quando vinha, antes da gente tinha um outro cara que se dizia ser pastor e que cobrava mesmo. Dependendo do problema, era 3, 4 mil reais. Aquele cara, quando vinha uma vez por mês, ele estava acostumado de dar de 1.000 a 4 mil reais para aquele homem. Ia lá e pagava. E a vida dele não mudava, não transformava. E quando terminamos de atender aquele homem, pela primeira vez que a gente viu ele, nós encerramos, ele se levantou e abriu a carteira. Fala assim para o seu irmão, aleluia. Alguém abriu a carteira, o gringo abriu a carteira. Gente, tinha tanto dinheiro naquela carteira que ela nem fechava direito. Quando ele puxou assim do bolso, assim, a carteira chegou a fazer assim. Tinha um maço de dinheiro dessa grossura assim lá dentro. Ele abriu assim, cara, era só nota de 50, de 100, pouquinhas tinha lá 5, 10, 2, mas a maioria era de 150. Ele olhou para a gente e disse assim, com a mão no dinheiro, ele disse assim, para mim e para o meu pai, quanto que eu devo? E nós dissemos para ele assim, nada. Ele disse, como assim? Nada é de graça. É normal que as pessoas não entendam a graça, aqueles que são lá do mundo. Mas você, embora Jesus fez de graça, custa alguma coisa para você. Fala para o teu irmão, renúncia e entrega. Aquele homem, quando ele ouviu da gente dizendo nada, se você tem um desejo no seu coração, por gratidão a Deus, quiser ofertar, é voluntário, a gente não vai estipular nada. Gente, o gringo puxou 2 pila, botou assim na mesa e disse, tá bom? Cara, quer ver a prova do crente? É nessa hora. Eu fico imaginando o Asaf do capítulo 73. Meu Deus do céu, em vão me purifiquei, me santifiquei. Olha o cara ali, estava acostumado, a gente sabia, porque a mulher falou para a gente ontem, ó, aquele cara ali é grandão. E a gente não gerou expectativa nenhuma. A gente não gerou expectativa nenhuma com que a oferta daquele homem. Mas nós deixamos uma marca profunda no coração daquele homem. Mesmo que ele tivesse dado aqueles R$2, eu sei que ele estava provando a gente aquele dia, para saber se a gente não era sem vergonha que nem o outro. Mas olha, queridos, é tão real o ditado que dizem que a oportunidade gera um ladrão, um corrupto. Se alguém vem e te oferece algo agradável aos teus olhos, uma zona de conforto, um lugar que vai te levar para você não ser confrontado, é melhor do que um evangelho como esse que eu estou pregando hoje, que exige. Eu não tenho medo, queridos, eu não tenho medo, se um dia eu sei que para os meus filhos, para minha esposa vai custar, mas eu não tenho medo se eu tiver que ir para a cadeia por causa de pregar a verdade, queridos. Sabe o que aconteceu essa semana? No Brasil, por causa de uma teologia, não vou nem dizer o nome, mas uma teologia que todas as instituições de teologia de nível superior no Brasil tiveram que reformular o sistema de ensino para líderes e pastores. Eu ainda vou voltar para esse último versículo. Fala estas coisas, exorta, repreende com autoridade, para que ninguém despreze. Foi reformulado no Brasil, na teologia de ensino cristã, que uma pregação não pode ser mais de 40 minutos a 1 hora. Agora tem que ser de 15 a 20 minutos. Você lê a palavra de Deus 15 minutos por semana? Você ora 15 minutos por semana? Gente, eu estou falando de uma coisa que eu sei que é difícil. O dia que Deus me chamou para orar, eu orei acho que 5 minutos, já não sabia mais o que falar. Não é fácil. Se em 15 minutos de palavra, de mensagem, vão mudar a sua vida,
vai transformar, ou você é exagerado, 1 hora de mensagem por semana de uma pregação vai mudar a tua vida, porque tem gente que escuta, tem gente que só ouve. Aqueles que escutam não entram no seu coração, mas aquele que ouve, que são poucos, sai por essas portas dizendo: olha o que eu recebi, o pão vivo dos céus, e sai espalhando, divulgando e distribuindo para quem está com fome, quem precisa realmente mudar a sua vida, e dizendo: olha o que eu recebi de Deus. Poucos são assim que ouvem, porque muitas vezes as pessoas são que nem aquela que vivia no Antigo Testamento, leva o sacrifício, é perdoado, mas o seu caráter na segunda-feira continua sendo o mesmo, não muda, não é transformado, o seu pensamento não muda. Por quê? Por quê? A gente tem nós como pastores, a gente tem algumas perguntas, alguns questionamentos assim, por quê? Mas a Bíblia já dá a resposta. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico, como Carvalho falou aqui no início aqui, ao qual Paulo fala para Timóteo: eis que nos últimos dias os homens serão mais amantes de si mesmos do que a Cristo. Eles vão se levantar, pai contra filhos, nação contra nação. O amor de muitos vai se esfriar, Jesus falou. E por causa da apostasia, o abandono da fé, as pessoas estão se perdendo por coisas tão superficiais, que hoje a teologia cristã está suprimindo pelo menos 23 versículos da Bíblia que não vão mais ser pronunciados numa rede social, que não vai ser mais poder proclamar numa rádio, numa televisão, na rua, numa caixa de som, porque alguém não quer ser confrontado com a verdade. E o mundo inteiro está vivendo uma mudança da mentalidade, uma mudança de princípios distorcidos, que o mundo inteiro agora está lutando contra a fé cristã judaica, não de Roma, mas é a fé cristã judaica. É só você pegar teu celular, ligar tua televisão, olhar as notícias. Nós não estamos longe disso. Nós não estamos longe disso. Essa é a verdade. A graça de Deus, que foi por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, veio trazer sobriedade, entendimento, lucidez, para que eu e você venhamos abrir os nossos olhos, que a igreja brasileira, que a igreja do Senhor no mundo, está indo a passos largos para o inferno. Estamos indo a passos largos. Há 20 anos atrás falava-se que o Brasil, há 5 anos atrás falava que se o Brasil não sofria perseguição. Eu ouvi há 5 anos atrás dizendo que o Brasil não tinha perseguição religiosa. Aquilo que antes era só teoria de conspiração, hoje é uma realidade. E ainda assim a igreja não abre os seus olhos. Fala para o seu irmão: não tem mais tempo de perder tempo. Não despreze a graça. Eu vou encerrar com uma pequena história que eu assisti num vídeo. Meu pai me mandou, já assisti aquele vídeo umas 30 vezes. Mas isso faz me lembrar de exatamente do que a gente está falando. Havia nos Estados Unidos, na época do Velho Oeste, um homem numa cidadezinha, numa vila, um vilarejo, que foi acusado de ter cometido um crime, e ele foi condenado à morte. E algumas pessoas da comunidade foram apelar para o governador, dizendo que aquele cara não merecia pena de morte. Ele poderia pagar um preço, sim, de ficar preso algum tempo, mas que não merecia a morte, não era tão grave assim para merecer a morte. E aí mandaram uma carta para o governador do estado.
E o governador recebeu tantas cartas, ele falou, eu quero ver o porquê que esse cara merece ser solto ou não. Só que ele não foi vestido de juiz. Ele foi vestido de pastor. Botou lá sua roupinha pretinha, com a etiquetazinha branca. Pegou uma Bíblia. Colocou uma carta de perdão dentro da Bíblia. E foi ao encontro desse jovem lá no presídio, onde ele estava preso. E chegando lá, ele se apresenta como pastor e diz, eu tenho uma coisa para te entregar, eu quero falar uma coisa para você. E aquele homem já estava condenado, ele já não tinha mais o que fazer. E ele começa a desrespeitar aquele pastor, suposto pastor. Começa a cuspir, começa a mandar ele embora. E ele fala, não, eu tenho uma coisa para te entregar aqui, ó. Eu quero que você leia. Ele, não quero saber. Eu não quero saber. E aí aquele homem vira as costas e vai embora. No dia seguinte, era a execução daquele cara. Só que quando aquele pastor vai embora, o carcereiro sai ao encontro do preso e diz assim para ele, cara, tu é burro. Com todo respeito, olha para o seu irmão e diz assim, deixa de ser burro. Para não dizer outra coisa, a palavra chama de perturbado, mas vamos traduzir, deixa de ser burro. O carcereiro olha para ele e diz assim, cara, tu é muito burro. Sabe quem que era aquele cara ali, aquele pastor? Ele não era um pastor. Ele era o juiz. E o que ele tinha para te entregar e para te mostrar era uma carta de perdão. Você seria absolvido da tua sentença, tu não ia morrer. Você seria solto hoje. Mas você é tão ignorante, tão estúpido, tão egoísta, tão avarento, que negou o perdão daquele homem, agora já era. No dia seguinte, na hora de executar a sentença lá daquele homem morrer, foi dada a oportunidade para ele falar. Não sei se você já viu esse vídeo, mas ele pediu para falar diretamente, primeiramente para os jovens. Ele diz assim, com certeza eu vou morrer hoje, mas eu estou morrendo não por causa do que eu fiz. Hoje eu vou morrer por causa do que eu neguei. Eu vou morrer por causa daquilo que eu rejeitei. Perdão. E nós estamos vivendo uma geração exatamente assim. De pessoas que vão para o inferno. Porque rejeitaram a graça. Rejeitaram, negaram o perdão. Negaram a misericórdia de Deus. Estão indo a passos largos para o inferno. A pergunta que eu te faço. Aquele homem, era justo que ele morresse? Por negar o perdão? Sim ou não? Claro que sim. Então eu faço para você essa mesma pergunta. Nós merecemos ser perdoados? Nós merecemos ser salvos? Merecemos ser curados, libertos, restaurados? Merecemos provisão? Nós merecemos o auxílio e a ajuda de Deus? Agora você entende o que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. Nós não merecemos nada, queridos. Quando se prega um evangelho assim, ó, não dá visualização, não dá curtida, não dá compartilhamento. Do contrário, dá lacração, dá cancelamento. A igreja fica vazia. Porque eu vou lá, o pastor só fica falando coisas assim, ó, só laço. Quando que eu pregava essa mesma mensagem no culto lá em Carlos Barbosa, agora há pouquinho, tinha um irmão bem na frente que falava assim, ó, dá mais, dá mais. Outra partida lá atrás tinha outro dizendo, meu Deus, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais, não aguento mais. Se o evangelho que você ouve, se o evangelho que você vive não muda quem você é, reveja a fonte que você está se alimentando. Não é o evangelho de Deus. Isso é a graça. Requer renúncia e requer entrega. Jesus falou para os discípulos, olha,
Vocês querem ir para o céu, para onde eu vou? Vocês querem ir comigo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Se você quiser ganhar a sua vida aqui, você vai perder a sua vida na eternidade. Mas se você entregar e renunciar e perder a sua vida aqui nessa terra, você vai entrar e vai receber a vida eterna. E a recompensa não é a vida eterna. A recompensa é Cristo. Quando você chegar lá no céu. Amém? Tem gente que fala que o galardão é a recompensa. Cara, galardão ele não tem esse contexto no hebraico de recompensa. Mas sim como uma devida honra por aquilo que nós vivemos para Cristo aqui nessa terra. Porque a recompensa é Cristo. Amém? Se coloque em pé. Eu vou te falar uma coisa que você pode dizer, o pastor está louco. Isso não está na Bíblia, está assim. A Bíblia diz que aquele que crê será. Quando eu estava tomando banho para ir para o culto lá em Casa Barbosa hoje, eu não sei se foi uma visão que foi muito rápida, mas aquele rápido parecia uma eternidade, foi uma coisa assim de segundos. Eu me vi nos céus. E eu não estava lá por um acidente, eu estava lá porque meu nome estava escrito no livro da vida. E eu falei para mim mesmo, quando eu me vi nos céus, eu falei, meu Deus, eu consegui chegar aqui. E aquilo foi tão rápido, que eu fiquei pensando. A Bíblia diz, é muito claro, que aquele que crê será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça de Cristo veio trazer consciência. Eu não estou falando de uma coisa maluca, não estou falando de coisas sobrenaturais, estou falando de razão e de lógica. Consciência. A fé exige razão e lógica. Até para viver o sobrenatural, para você entender, não, isso não se explica. Porque vai além da lógica, vai além da razão, mas é necessário, porque a razão e a lógica geram perguntas, geram questionamentos. Mas quando eu me vi naquela visão nos céus, eu voltei para a terra e falei assim, Deus, eu creio, eu tomo posse. Não mereço, mas o Senhor vai me conduzir até chegar esse dia. E a sensação que eu tive naquela visão foi algo tão bom que eu nunca tinha experimentado. Cara, para mim eu acho que foi assim, na terra aqui foi uns 10 segundos de loucura para o homem. Mas para quem tem fé foi algo maravilhoso. Se você acredita ou não, eu sei o que eu experimentei, o que eu vi. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso me dá certeza e convicção para crer que meu nome está escrito no livro da vida. E eu vou guardar isso até em que meu nome for chamado. Essa é a graça redentora ao qual Paulo prega, ao qual Jesus viveu, ao qual Jesus proporcionou para mim e para você seguirmos como exemplo. Não aquela que diz que você merece, que você pode continuar vivendo o que você está vivendo, você pode pedir perdão pelos seus pecados hoje e amanhã volta para a mesma prática, porque amanhã Ele te perdoou de novo e depois, e depois, e depois. Isso não é a graça. Isso aí, a teologia da hipergraça diz que você não precisa mudar. Deus já fez de tudo. Ele já fez de tudo, sim. O equilíbrio dessa abundante graça, como diz lá em Romanos 5:20, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Ali já é a grandeza e a maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai,
Eu sei que o preço, Senhor, foi pago. E custou muito para os céus, custou muito para o teu Filho Jesus. Custou tanto, Senhor, que João diz que ele abriu mão de sua glória, assumiu a sua forma de servo, assumiu uma forma humana, se humilhou a passar agora a eternidade como um homem que foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, teve o seu corpo glorificado, transformado, mas vai passar a eternidade como figura humana. É a tua palavra que diz. Mas ele escolheu, Senhor, porque eu não merecia. Nenhum de nós, homem nenhum nessa terra mereceu ou que pudesse fazer alguma coisa para merecer. Por isso que ele escolheu, Senhor. Como diz João 3,16, amar o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, usufruir da graça redentora com entendimento, com sobriedade, para que de fato, Senhor, meu Deus, meu Pai, possamos ter convicção, certeza da salvação por intermédio de Cristo. Isto é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos capacita a crer, a entender, a se apropriar disso, Senhor. Nos capacita, Senhor, meu Deus, meu Pai, a renunciar e entregar tudo. Os escravos, Senhor, meu Deus, os negros escravos, eles cantavam no seu idioma, cantava-se nos Estados Unidos de uma graça maravilhosa. A graça eterna de Jesus, que veio nos libertar, a mim, um tão pobre pecador, sem Deus, sem Jesus. Essa graça divina e eterna, Senhor, é o que nós queremos, que nos leva, Senhor, a nos arrepender, que nos leva, Senhor, à santidade, que nos leva, Senhor, meu Deus, meu Pai, a sermos mais parecidos contigo, a conhecer quem Tu és, como Paulo disse, abrindo mão de todas as coisas, unicamente pela excelência do conhecimento de quem Cristo é. E para que nós sejamos achados em Cristo, nos permita, Senhor, meu Deus, meu Pai, não só usufruir dos benefícios da graça, mas entendermos e vivermos de maneira honrosa aquilo que Jesus viveu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim nós te agradecemos e te glorificamos, Pai, porque coube ao Senhor nesta noite abrir os nossos olhos para isso, para que nós tenhamos convicção, certeza de que o teu sacrifício é o suficiente para redimir a cada um de nós dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 6, no versículo 22, diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes a vós fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando ele fala aqui, mas agora libertos do pecado, é feitos servos de Deus, e ele diz assim, tende a vós, já tem em você o fruto. Qual é esse fruto que ele deixou em nós? O Espírito Santo de Deus. Esse é o fruto que ele deixou dentro de nós, para o quê? Nos direcionar, nos fazer entender do certo e do errado. Porque ele diz aqui, para a santificação, para mudar a nossa conduta. Ele tenta nos convencer, mas muitas vezes nós não deixamos ele nos convencer do que é certo e do que é errado, e decidimos fazer o errado.
E a palavra do Senhor disse: mas agora vocês já são. Mas ele diz assim, libertos do pecado. Ele já nos libertou. Mas em vós tem o fruto para santificar, para ser limpo, para deixar o que para trás viveram e viver uma nova vida. E ele diz assim: e por fim, chegar lá. Como a visão, o sonho que o pastor teve ali, né? De estar no céu, de chegar lá. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, de chegar diante do Senhor, vê-lo face a face. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e não chegarmos lá? Não adianta a gente passar uma vida inteira dentro da igreja e viver um falso evangelho, que não vamos chegar lá. E ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. As escolhas erradas fazem com que nós viemos a morrer. Mas ele diz o dom gratuito, a graça que foi ministrado nessa noite, é de Deus. Veio de Deus, Jesus. Ele é o dom gratuito. Nós precisamos chegar lá. Porque ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas só vamos ter a vida eterna se carregarmos a nossa cruz. Deixarmos muitas coisas que nos oferecem, mas carregar aquilo que é de Deus, que vai nos levar para a vida eterna. Nos oferecem muitos pratos todos os dias, mas nós precisamos, pela palavra, discernir o que é de Deus e o que não é. Nos santificar, nos separar. Quando a gente jejua, a gente se santifica. A gente se separa. É isso que nós precisamos, nos separar, para podermos chegar lá, por intermédio de Cristo Jesus. Só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos fortalecer. Mas que nem o pastor disse, 15 minutos numa semana é o suficiente para te fazer ficar mais perto dele, para ficar mais parecido com ele. Não é o suficiente. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos nos negar todos os dias. Precisamos nos converter todos os dias. Converter é olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos mudar e deixar o Senhor transformar. Então, vá para casa com essa palavra. Faça como Davi. Medite dela durante a semana toda, se for necessário. Mas viva essa palavra. Desde a abertura do culto, nos louvores, essa palavra Deus me deu ainda hoje de manhã, eu nem sabia que o pastor ia ministrar. Então Deus, Ele vai colocando e Ele sabe o que nós precisamos ser mudados. E Ele vai nos confrontando, porque sem confronto, como o pastor diz, gera conforto, mas eu digo também que não gera transformação. Se a pessoa não é confrontada, ela não é transformada. Se ela não reconhecer o seu erro, também não muda, porque ela nunca vai entender que ela está errada. Então nós precisamos nos transformar. É isso que vai nos levar para perto do Pai, para perto de Cristo. Amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa palavra, talvez um pouco dura, talvez um pouco doída, que vai gerar algo em nós. Precisa gerar algo em nós. Você não pode sair por essas portas e sair do mesmo modo que entrou, mas precisa ser transformado, moldado, não por homens, mas por Cristo. Deixa Cristo moldar a sua vida. Deixa o oleiro que conhece o teu íntimo. Eu não conheço, mas Ele conhece. Deixa Ele pôr a mão dentro de você e transformar verdadeiramente aquilo que precisa ser transformado. Como nós temos visto
com os nossos olhos, não precisa ser nem espirituais, com os olhos humanos, Jesus está às portas. Se Ele voltar, quem subirá? Estamos preparados? Ou ainda não? Precisamos estar prontos. Precisamos não só estar cheios de óleo, mas nós precisamos estar transbordando de óleo. Porque as 10 virgens, 5 só tinham o mínimo, só estava cheia. Mas as outras 5, elas tinham algo a mais, elas estavam transbordando. E elas entraram. Nós precisamos transbordar também. Precisamos transbordar. Aleluias. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, que no decorrer dessa semana, Senhor, nós possamos meditar nessa palavra. Que o Senhor venha não transformar só aqui fora, porque aqui fora são coisas. E as coisas vão ficar. Mas que o Senhor transforme dentro de nós, que é o que nós vamos levar, ó Pai. Que nós possamos ser transformados, Senhor Jesus. Moldados, Senhor, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. E se for necessário, Senhor, eu sei que é dolorido. Quebra esse vaso, Senhor, e faz de novo. Porque eu não quero, Senhor, chegar naquele grande dia e não ouvir o meu nome. Eu não quero chegar naquele grande dia que o Senhor dizer: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu quero chegar lá e ouvir o meu nome escrito. Eu quero ser, Senhor Jesus, aquele vem bendito do meu Pai. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos negar todos os dias, ó Pai, para que o Senhor cresça dentro de nós e nós venhamos diminuir, que o nosso eu venha se esvaziar de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos entendimentos, e que nós possamos viver, Senhor Jesus, não os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos prazeres, mas que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor, o Teu sonho, os Teus planos, os Teus projetos, porque a Tua palavra diz que são melhores do que os nossos, e eles nos levarão à vida eterna. Mas enquanto nós corremos atrás de tantas coisas que nos oferece, nos frustramos, nos humilhamos, nos rejeitamos, nos escondemos, temos tantos medos, ansiedades, depressões, tudo que o mundo quer que a gente tenha, porque tudo isso nos afasta do Senhor. Síndrome do pânico, que nos deixa trancadas dentro de casa, que nos deixa sair para Te buscar, para Te conhecer, para ter comunhão com os irmãos, como a Tua palavra diz. Tudo isso nos faz resfriar, porque ficamos sozinhos, nos fechamos, não deixamos. Como aquele homem da história que o pastor contou, ele tinha uma sentença sobre a vida dele, mas Deus queria mudar a sentença sobre a vida dele, e ele não deixou aquilo entrar. Ele não deixou aquilo entrar. E assim nós fazemos. Não deixamos a palavra do Senhor entrar em nossos corações, e rejeitamos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, e andamos do nosso jeito, da nossa maneira, nos conduzindo com o nosso entendimento e nos frustrando dia após dia, deixando de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque nos achamos autossuficientes, que não precisamos da ajuda de ninguém. Mas o Senhor, Ele sempre está à porta,
como no filho pródigo. Ele saiu achando que podia viver do jeito dele. Mas um dia ele reconheceu. Caiu em si e disse: eu preciso voltar. Que nessa noite nós precisamos, Senhor, reconhecer que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Que o Senhor é o suficiente, que a Tua graça nos basta, independente do que estamos vivendo. A Tua graça é o suficiente para continuarmos andando e ministrando e pregando e falando do amor de Cristo, até que Ele venha, até que tudo aconteça, até que se cumpra todas as Escrituras. Nós precisamos simplesmente da Tua graça, ó Pai, sobre as nossas vidas, para nos conduzir até aquele dia, para nos deixar firmes, para nos deixar, Senhor, firmados na rocha. Não permita, Senhor Jesus, que os meus olhos comecem a olhar, Senhor, para as ondas. Não permita que os meus olhos comecem a olhar, Senhor, aquilo que me rodeia. Mas que os meus olhos estejam, Senhor, ligados, Senhor, em Ti todos os dias. Para que eu possa viver o sobrenatural do Senhor todos os dias. Para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem todos os dias. Se o Senhor permitir que eu abra os meus olhos toda manhã, é porque a graça e a misericórdia dEle está sobre a minha vida, e Ele me deu mais uma oportunidade de adorá-lo, de glorificar, de proclamar a verdade, o evangelho genuíno, o evangelho de confronto que transforma as vidas e que leva à salvação. Não um evangelho diluído que satisfaz o meu ego, as minhas emoções, os meus sentimentos, mas o evangelho que nos transforma e que nos leva à vida eterna. É esse evangelho que nós precisamos proclamar, o evangelho que faz a diferença. É a luz em meio às trevas, é o sal aonde não há mais gosto. É a diferença, é a diferença em todo lugar que você vá. Leve Cristo, seja a diferença, seja a diferença que transforma não só você, mas aqueles que te rodeiam, porque eles também são merecedores da graça. Mesmo aquele que você diz não é merecedor, porque ele me aponta, porque ele me faz mal, porque ele é merecedor. Cristo veio para todos. Leve o amor de Cristo, leve o amor de Cristo, porque Ele está às portas e nós precisamos estar preparados. Prepare a tua casa, prepare os que te rodeiam, para eles se encontrarem também com o Salvador. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar nessa noite. Que a partir que nós sairmos por essas portas, ó Pai, nós não viemos perder aquilo que o Senhor nos entregou. Que Satanás não venha roubar aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite. E que nós possamos, Senhor, continuar, ó Pai, a proclamar, a gritar se for necessário, que Jesus te ama, que Jesus te ama, que Jesus morreu naquela cruz porque Ele te ama. Queira ouvir ou não queiram, mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, anunciar as boas novas até que Ele venha. Senhor, que nós possamos levar essa palavra, Senhor, guardada em nosso coração. Que ela seja, Senhor, aquela terra bem preparada. Que ali que caiu a semente, ela venha frutificar. Que ela venha dar frutos no decorrer dessa semana. E que nós possamos, Senhor, transbordar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. E que esse óleo não seja superficial, mas que ele venha ser abundante.
nas nossas vidas. Que nós possamos mergulhar profundamente cada dia mais em Ti, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. É o que eu te peço nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.